Para que uma árvore nasça e cresça, é preciso que a semente morra. Essa é a lei do Omniverso. E para que haja esse equilíbrio e evolução, é necessário um destruidor de mundos, Galactus. Galactus foi o último sobrevivente do sexto cosmos, se uniu ao Metatron e se tornou o destruidor, Galactus, uma força da natureza e um terror para todo o multiverso Marvel. As habilidades de Galactus são muito destrutivas. A telecinese dele é tão poderosa que ele consegue mover planetoides com facilidade. Também conseguiu afetar Ego, o planeta vivo, um ser descrito como possuidor de um poder incalculável, lançando continuamente planetoides contra ele por meio de uma manipulação magnética. Essa técnica foi descrita como um verdadeiro enxame infinito de planetoides, colidindo sem parar, uma força praticamente impossível de conter. Sua mente é tão poderosa que certa vez foi considerada demais até para Xavier e Magneto, um deles, um dos maiores telepatas do universo Marvel. Thanos, com todo seu poder e resistência mental, também já foi dominado telepaticamente por Galactus, provando o nível insano de seu domínio psíquico. Ele é capaz de banir inimigos para a zona negativa, o plano de existência que contém dimensões infinitas dentro de si. Além disso, Galactus pode manipular o tempo, sendo capaz de prender seus oponentes no looping temporal eterno, onde ficam revivendo os mesmos eventos indefinidamente. Outra demonstração do seu nível cósmico é que ele pode crescer quase do tamanho de uma galáxia inteira. E por fim, Galactus possui domínio sobre antimatéria, um dos elementos mais destrutivos fundamentais do universo. Mesmo enfraquecido, Galactus conseguiu sobreviver à colisão de dois superplanetas, um impacto de proporções cósmicas. Também resistiu a um ataque combinado de heróis, como Thor, Homem de Ferro, Tocha Humana e Visão, todos atacando juntos. Em um momento em que estava fraco devido à fome, Galactus suportou um golpe de Thor que foi tão extremo que o fez vomitar energia equivalente a 1000 planetas derretidos. Há relatos que ele também sobreviveu a um ataque direto de Thor empunhando a Necro Sword, uma arma conhecida por matar até deuses. Mesmo gravemente enfraquecido pela fome, ele resistiu ao super raio do Rei Thor, um dos ataques mais destrutivos desse personagem. Além disso, sobreviveu ao ataque de Thor em sua versão Arauto, mesmo estando desmembrado no momento do golpe. Galactus, ainda faminto, sobreviveu à explosão de um planeta especial que ele consumiu. A explosão foi tão intensa que o próprio Thor Arauto pensou que poderia morrer ali. Consumir esse planeta permitiu que Galactus se curasse de todos os ferimentos e retornasse imediatamente à sua forma fortalecida. Galactus aguenta também um ataque concentrado de uma legião de heróis sem sofrer qualquer dano. Entre os atacantes estavam nomes de peso como Magneto, Homem de Ferro e Doutor Estranho. E para completar, ele conseguiu permanecer dentro de uma estrela, sem ser afetado, o que mostra um nível ridiculamente alto de sua durabilidade. Galactus consegue absorver energia com uma facilidade extrema. Um exemplo disso é quando ele simplesmente absorveu as chamas cósmicas do Tocha Humana e Surfista Prateado sem esforço algum. Ele também foi capaz de drenar as próprias energias do Ultron, um dos vilões mais perigosos e tecnologicamente avançados do universo Marvel. Quando está faminto, Galactus alcança níveis ainda mais insanos. Nessas condições, ele foi capaz de absorver os poderes de antimatéria do Ant-Man, uma fonte de energia que supera até mesmo o Centro em termos de escala de poder. Ao absorver energias, Galactus pode evoluir e alcançar formas muito mais poderosas, como sua versão conhecida como o Semeador de Mundos. Mesmo estando enfraquecido, Galactus é capaz de obliterar 3 sistemas solares de uma única vez. Thor, já na fase de Velho Rei, foi capaz de sentir a presença de Galactus mesmo estando a meio cosmo de distância. Um único soco de Galactus, mesmo não estando em sua plena forma, pode carregar uma força destrutiva de 1 bilhão de supernovas. A batalha entre o Velho Rei Thor e Galactus foi tão colossal que sua intensidade pôde ser sentida a galáxias de distância. Quando está alimentado, Galactus é capaz de derrotar Thanos, mesmo este utilizando seus escudos defensivos. Seu fogo pode atingir o equivalente à força explosiva de 1000 sóis ao mesmo tempo. Galactus também é capaz de matar um Celestial. O mais impressionante é que o Celestial mais bucha já preenchia um vazio infinito com estrelas. Enfrentou Mephisto em pé de igualdade, mesmo este sendo capaz de provocar um apocalipse em escala omniversal. O confronto foi tão devastador que quase levou o universo à ruína, mesmo sem Galactus estar em sua plena forma. Sua luta contra o outro Screers foi tão absurda que ameaçou destruir o multiverso infinito da Marvel, ao ponto do próprio Oblivion, a personificação do nada, se manifestar. Galactus encara de frente entidades de níveis Skyfathers,
como Zeus e Odin, que em combate são capazes de estremecer o multiverso inteiro. Foi além disso ao derrotar Dormammu e absorver tanto ele quanto sua dimensão inteira. E até mesmo o Tribunal Vivo conheceu o medo diante da existência de Galactus. Livre de qualquer limite moral, Galactus é destinado a devorar todo o multiverso, de dentro para fora, sem deixar vestígios, até alcançar o primeiro firmamento. A eternidade representa a soma de tudo, o multiverso infinito, com incontáveis universos, linhas de tempo, dimensões, espaços como a zona negativa e até níveis superiores como o superfluxo. E Galactus já consumiu multiversos inteiros criados por Franklin Richards. Cansado de sua missão cósmica, Galactus decidiu atacar com tudo. Seu primeiro alvo foi a Terra, onde derrotou Victor Von Doom, que antes afirmava que poderia contê-lo em condições normais. O estado de poder de Galactus naquela ocasião era algo jamais visto. Nem mesmo o plano de Reed Richards, que uniu todos os heróis e vilões da Terra, foi o suficiente para pará-lo. O resultado? Um planeta devastado. Ele fez o mesmo com as forças cósmicas. Inumanos, Tropa Shi'ar, Bill Raio Beta, todos caíram um por um. Nem mesmo seus próprios arautos escaparam. Entre eles, o motoqueiro fantasma cósmico também foi derrotado. E então, Galactus enfrentou sozinho os Celestiais e os eliminou com um único golpe. Após vencer todos os Celestiais, tomou posse da nave deles para forjar o Nulificador Supremo. Além disso, transformou 3 homens-molécula em seus próprios arautos. O destino de Galactus é consumir tudo o que existe, pois da sua destruição nascerá uma nova criação perfeita. O Nulificador Supremo, por sinal, é uma extensão do próprio poder de Galactus. Com ele, Galactus tem a capacidade de apagar e recriar a própria eternidade, com um clique. Diante do Devorador de Mundo, pode-se ter certeza de uma coisa: vai existir caos e desespero. Sempre existe o contraste da criação e destruição. E no mundo onde existem seres que são tipo máquinas sencientes, existe o Unicron, o caos renascido. Conhecido como o Deus do Caos, é o inimigo mais poderoso do universo de Transformers, ou um dos. O Unicron possui um corpo absurdamente gigantesco. Ele tem o tamanho suficiente para segurar a Terra com as mãos. Ele se transforma em uma máquina espacial parecida com um planeta. E sério, velho, um planeta? Pessoal, exagera. E se você gosta de batalhas mortais, se inscreva no canal para não perder as próximas, ok? Unicron é um colosso. Mesmo em sua forma planetária, Unicron suportou a explosão de uma lua inteiramente dentro de si. Embora ele tenha poucos feitos explícitos de resistência, podemos deduzir que sua durabilidade seja proporcional à potência do ataque que ele tem. Uma simples centelha de Unicron é o suficiente para mergulhar planetas inteiros no caos. E caso esses mundos venham a ser destruídos, ele pode renascer a partir de suas ruínas. Unicron é o mal encarnado no universo. Enquanto o mal existir, sua presença será inevitável. Ele possui o poder de transformar seres, como ele fez ao remodelar Megatron em Galvatron. Também é capaz de criar naves diretamente a partir de seu próprio corpo, moldando matéria como bem entender. Além disso, pode lançar ataques mentais, como ele fez com Galvatron, interferindo diretamente em sua mente. E por fim, possui a habilidade de banir seus inimigos para o esquecimento absoluto, um limbo fora da realidade. O poder de Unicron é simplesmente avassalador. Ele é capaz de devorar luas inteiras como se fossem migalhas. Logo após seu nascimento, sua primeira ação foi consumir um buraco negro. A mera existência de Unicron é o suficiente para distorcer o espaço-tempo e pode causar a extinção de galáxias inteiras. O único avatar de Unicron já tem potencial para provocar o fim de todas as coisas. Durante uma batalha, seus golpes foram tão brutais que fizeram o próprio universo tremer. O simples fato dele existir já representa uma ameaça real e constante à integridade do cosmos. Mesmo uma fração de seu poder já possui o poder suficiente para destruir um universo por completo. E não apenas isso, Unicron é plenamente capaz de devorar universos inteiros. Cada planeta, estrela, galáxia ou universo que ele consome o torna ainda mais forte, em um ciclo constante de ascensão. Ele existe fora do tempo linear, tem passado, presente ou futuro, em um estado de ser atemporal. Todos os Unicrons que surgem são, na verdade, fragmentos de seu verdadeiro eu, que habita níveis superiores da realidade. E mesmo esses fragmentos já operam em escala universal mais ou superior. Unicron é capaz de criar singularidades que atravessam todas as realidades existentes. No universo de Transformers, todos os universos são ramificações contínuas, interligadas por probabilidades infinitas, formando um multiverso verdadeiramente infinito. E Unicron, além de esmagar planetas com as próprias mãos, pode destruir esse multiverso infinito, mesmo contendo universos com tamanho também infinito. Ele pode colapsar
a pensar realidades e dimensões inteiras como se fossem estruturas frágeis. É capaz de consumir o próprio tecido do espaço-tempo. Seu poder foi tão extremo que chegou a apagar completamente o multiverso inteiro, transformando tudo em um vazio absoluto. Galáxias, planetas, universos, tudo foi varrido da existência. Se você vê um planeta gigante voando por aí, se prepare, pois o fim estará chegando. A batalha mortal cósmica abalou o multiverso, mas Galactus vence e aqui está o porquê. Ambos são extremamente poderosos e realmente qualquer um dos dois poderia vencer, mas a versatilidade do Galactus é bem maior, e ele poderia ter mais vantagens. Ambos podem destruir o multiverso infinito, porém demoraria um pouco, e Galactus tem um trunfo, o nulificador final, que pode fazer isso quase que em segundos, sendo uma arma letal. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Galactus.